All right, let's move on and see if we can get through a couple more parables. Então vamos avançar e ver se nós conseguimos passar por mais algumas parábolas. Verse 24, Matthew 13. Verso 24 de Mateus 13. Another parable he put forth to them, saying, Outra parábola lhes propôs, dizendo: The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Now the fact that this took place while he was asleep indicates that this was something done secretly. E o fato de que foi semeado enquanto ele dormia quer dizer que foi feito secretamente. But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. So the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? And he said to them, An enemy has done this. Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Well, do you want us to go up and gather them up? Queres que vamos e arranquemos o joio? And he said, No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Let them both grow together until the harvest. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Now at the harvest, I will say to the reapers, First gather the tares and bind them in bundles to burn them. Gather the wheat into my barn. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Obviously there are a lot of tares because they gather them into bundles. Certamente há muito joio porque manda atá-los em feixes. Okay, what do we? All right. So what do we have in this parable? Então, o que temos nessa parábola? The tares represent unbelievers. O joio representa incrédulos. And they are going to coexist among believers until the end of the present age. E eles existirão junto com os crentes até a vinda do Senhor, até a colheita. So this, there are some people who say, oh, well, the gospel is going to be preached and it's going to spread and spread and spread throughout the world until the world becomes Christianized. Alguns dizem que o evangelho, através dessa parábola, vai se expandir por todo o mundo, até o mundo inteiro ser cristianizado. This parable tells us that's not the case. E essa parábola nos ensina que esse não é o What we're caso. talking about now is the inter-advent period. E nós estamos agora no tempo intermediário dos dois In the adventos, period when the kingdom is postponed. o período em que o reino é adiado. Okay, now we have the seed being sown, and it's going to produce believers. Agora nós temos a palavra sendo semeada e ela produzirá crentes. But the enemy is also going to sow seed, and it will produce unbelievers. Mas o inimigo também vai semear e vai produzir descrentes. But Jesus says here, don't try to get rid of the unbelievers. E Jesus aqui então vai dizer: não tente se livrar dos descrentes. You let them grow together until the harvest. Deixe-os crescer juntos até a colheita. And he defined the harvest as being the end of the age.
E ele define a colheita como sendo o final da era. So the tares don't gradually die out. E assim o joio não vai morrendo aos poucos, But they're going to be found in great numbers. mas em vez disso serão encontrados em grande número. And so in this parable we also have the activity of Satan. E assim nessa parábola nós também temos a atividade de Satanás. And it's under cover of darkness that the devil sows his tares. E é sob a cobertura da escuridão que Satanás semeia a sua semeadura. And so this doesn't have anything to do with the growth of the kingdom in the present day. E assim isso não tem nada a ver com o crescimento do reino no momento. Our job in the church is to preach the gospel. O nosso trabalho na igreja é pregar o evangelho. Our job is not to try to overcome the evil in the world. Não é tentar sobrepujar o mal que está no mundo. We need to focus on the job that God gave us to do. Precisamos focar no trabalho que Deus nos deu. He did not give us the job of digging up the tares. Ele não nos deu o trabalho de arrancar o joio. Preach the gospel, Pregue o evangelho, preach the word, pregue a palavra, do the word. cumpra a palavra. Don't be just hearers, but be doers of the word. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. And we are not given a command to make this a better world to live in. E nós não somos ordenados a tornar esse mundo um mundo melhor. We are not here to whitewash the devil's world. Nós não estamos aqui para fazer uma limpeza nesse mundo. Too many Christians get involved in some kind of a crusade. Muitos cristãos se metem numa cruzada Trying to make it a better world. tentando tornar esse mundo melhor. The best that we can do O melhor que podemos fazer is to live the spiritual life. é viver a vida espiritual. The best we can do, preach the gospel. O melhor que podemos fazer é pregar o The evangelho, results are in God's hands. colocar os recursos estão nas mãos de We Deus. preach the word of God. Pregamos a palavra de Deus. Some will accept it, some will not. Uns aceitarão, outros não. Some Christians will live according to the word, some will not. Alguns cristãos viverão de acordo com a palavra, outros não. But we have our instructions. Mas nós temos nossas instruções. We need to focus on that. Precisamos manter o foco nisto. God's going to take care of the rest. Deus vai tomar conta do restante. Now next we have the parable of the mustard seed. Em seguida temos a parábola da semente de mostarda. Verse 31. Verso 31. Another parable he put forth to them, saying, The kingdom of heaven is like a mustard seed, Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, which a man took and sowed in his field, que um homem tomou e plantou no seu campo, which indeed is the least of all the seeds. o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Oh, there are some people who want to criticize the Bible. Ah, tem gente querendo criticar a Bíblia. Ah, here's a mistake in the Bible. Ah, tem aqui um erro na Bíblia. Because the mustard seed is not the smallest of all seeds. Porque a semente de mostarda não é a menor das sementes. But it's the smallest of the seeds that were sown in Israel. Mas era a menor das sementes plantadas em Israel. Okay. This says a man went out to sow the mustard seed. E aqui diz que um homem saiu a semear uma semente de mostarda. This is the smallest seeds of the seeds sown in Israel. E essa era a menor das sementes plantadas em Israel. Now mustard is an herb. E a mostarda é uma erva.
But when it's grown, it's greater than the herbs, Mas quando ela cresce, ela é a maior das and it ervas. becomes a tree, Ela se torna uma árvore, so that the birds of the air come and nest in its branches. de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus galhos. Now, some people said, "Oh, this is wonderful," E alguns dizem assim, que maravilha, and that the mustard seed, it's like planting the gospel. porque a mostarda é como plantar o evangelho. And it grows up and it becomes huge. E ela cresce, se torna And it enorme becomes so big that the birds can come and roost in it. e torna-se tão grande que os pássaros podem vir se aninhar nela. And so some people say, "Oh, this is about the inevitable expansion of the gospel in the world." E assim alguns dizem, isso se trata da inevitável expansão do God's kingdom evangelho. is just going to go throughout all the world. O reino de Deus vai se espalhar por todo o mundo. And they say this parable is all about the success of the gospel. E dizem que essa parábola trata do sucesso do evangelho. And it's all about the rapid expansion of the kingdom. E também trata da expansão rápida do reino. Starts insignificantly, No comecinho não tem significado but its algum. proportions are increased greatly until it covers the earth. Mas suas proporções crescem rapidamente e cobrem. That is an impossible interpretation. Essa interpretação é simplesmente impossível. First of all, these parables form one connected discourse. Em primeiro lugar, essas parábolas formam um discurso conectado. I mean, they're all together, Ou seja, elas estão todas juntas. and they have to be considered so that they are in harmony with one another. E elas têm que ser consideradas de maneira a ficarem em harmonia uma com a outra. So this third one cannot contradict the first two. E assim, esta terceira não pode contradizer as duas primeiras. So we just saw in the parable of the tares, E assim nós acabamos de ver na parábola do joio, you know, they're going to grow up, they continue until the harvest time. eles vão continuar crescendo até a época da colheita. But the figures that are used in this third parable, Mas as figuras usadas nessa terceira parábola, the mustard seed is planted, a semente de mostarda é plantada and the roots of this mustard plant, they go deeper and deeper into the earth. e as raízes dessa semente de mostarda vão muito profundamente ao solo. But we are not of this world. Mas nós não somos desse mundo. And a great tree with towering branches talks about prominence and grandeur. E uma grande árvore com uma copa ampla fala de prosperidade, de amplitude. But the church is not to be prominent and exalted. Mas a igreja não está aqui para ser proeminente e exaltada. And what happens with churches that grow and grow and grow? E o que acontece com igrejas que crescem tanto assim? The more they grow, it seems like the more they sink spiritually. Parece que quanto mais elas crescem, mais elas se afundam espiritualmente. Now also this tree that is described here actually is a monstrosity. E, além do mais, essa árvore descrita aqui é uma monstruosidade. He says it becomes a tree. Diz que se torna uma árvore. Now herbs are very different from trees. E ervas são muito diferentes de árvores. And the difference is in their stem. E a diferença está no cabo delas. Herbs never develop a woody tissue. As ervas nunca desenvolvem um tecido de madeira. And they live only long enough to develop flowers and seeds.
E elas só vivem o tempo suficiente de desenvolver flores e sementes. But it said this herb became a tree. Mas diz que essa erva se tornou uma In árvore. other words, it developed into something that is foreign to its nature. Ou seja, ela se desenvolveu ao ponto de algo que é estranho à sua própria natureza. It's unnatural what happens to this mustard seed. O que acontece com essa semente de mostarda não é natural. Now, it's true that there are some mustard plants that can grow to 3 or 4 meters tall. E é verdade que há plantas de mostarda que podem crescer a uns 3 or 4 meters is fine. até uns 3 ou 4 metros, But they're not trees. mas não são árvores. And this says it becomes a tree. Mas diz que esse aqui se torna uma árvore. So it's a monstrosity. It's abnormal. Ou seja, é uma monstruosidade, não é normal. Now we have the birds. E aí nós temos os pássaros. The birds lodge in the branches of this tree. Os pássaros se alojam nos galhos desta árvore. What do the birds represent? O que os pássaros representam? Well, they represent Satan and his agents. Representam Satanás e seus agentes. I mean, if you look back to verse 4, Se você voltar para o verso 4, he sowed, some seed fell by the wayside, the birds came and devoured them. e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Okay, these are the agents of Satan. Esses são os agentes de Satanás. And while it's true you have some birds in Scripture that represent good things, E apesar de ser verdade que alguns pássaros nas escrituras representam coisas boas, but oftentimes the birds represent bad things. muitas vezes, por outro lado, pássaros representam coisas más. In Deuteronomy 28 that we've mentioned so often, E em Deuteronômio 28, que nós mencionamos já tantas vezes, your carcasses shall be food for all the birds of the air. o teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus. There he's saying divine discipline. Aí ele está falando de juízo divino. You're going to die and the birds are going to eat you. Vocês vão morrer e os pássaros vão comer vocês. The last time the word for birds occurs in the Bible A última vez que a palavra pássaros ocorre na Bíblia, in Revelation 18:2, em Apocalipse 18:2, he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon the great is fallen, and has become a dwelling place of demons, a prison for every foul spirit, and a cage for every clean and hated bird. então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. So, in my opinion, the birds in this parable are representatives of Satan. E assim, na minha opinião, os pássaros nesta passagem aqui são representantes de Satanás. And so when it talks about birds in Matthew 13:32, it's the same word as birds in verse 4. E assim, quando fala de pássaros em Mateus 13:22, é o mesmo do verso 4. And how did he define the birds? E como foi que Jesus definiu os pássaros? In verse 19, he called it the wicked one. No verso 19, ele os chama de maligno. So I don't know why people would want to understand birds as being something good in the parable of the mustard seed. E assim eu não sei por que as pessoas querem interpretar pássaros como algo bom na parábola da
desta semente de mostarda. So now we have this mustard seed that grows into this great tree, E aí nós temos essa semente de mostarda que cresce e se torna uma grande and árvore. the agents of Satan are nesting in it. E os agentes de Satanás estão se alojando nela. Do we have a great tree mentioned other places in Scripture? Nós temos árvore grande mencionada em outra passagem da Escritura. Remember Daniel chapter 4? Lembra de Daniel capítulo 4? There were visions of my head while on my bed I was looking, and behold, a tree in the midst of the earth, and its height was great. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Daniel 4:10. And the tree grew and became strong, and its height reached to the heavens. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. It could be seen from all over the world. E era vista até os confins da terra. Its leaves were lovely, its fruit abundant, it was food for all. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. The beasts of the field found shade under it, the birds of the heaven dwelled in its branches, and all flesh were fed from it. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Sounds good, doesn't it? Parece bom, né? Well, God's going to cut the tree down because it's evil. Mas Deus vai cortar a árvore, porque ela é má. So we have in that tree, in Daniel, it represents an earthly kingdom or empire. E em Daniel essa árvore representa um reino ou império terreno. In Ezekiel 31, you can also see a great empire described as a tree. Em Ezequiel 31 você também pode ver um império representado por uma árvore. So a tree whose wide-spreading branches gave lodging for birds was familiar in the Old Testament. E assim no Antigo Testamento, uma árvore ampla com galhos que davam alojamento aos pássaros era algo familiar. So here in this parable, you have a great tree that symbolizes earthly greatness and world prominence. E aqui nessa parábola então você tem essa árvore frondosa que representa prosperidade terrena, Giving shelter to the nations. dando sombra às nações. So you have something that grows and grows and grows. E você tem algo que cresce muito. But the more it grows, the more it's corrupt. Mas quanto mais cresce, mais corrompida se torna. And what we find in churches today, they grow, but then they begin to water down the truth. E o que acontece nas igrejas hoje em dia é que elas crescem e começam a aguar a verdade. There's a very large church in America, Havia uma igreja muito grande nos Estados Unidos, up north of the city of Chicago. um pouco ao norte da cidade de Chicago. And they have developed this philosophy. E eles desenvolveram essa filosofia. We want our church to be very comfortable for the world. Queremos que nossa igreja seja muito confortável para o mundo. We want the unbeliever to feel comfortable when he comes to our church. Queremos que o descrente se sinta muito confortável ao vir à nossa igreja. And so they try to remove any religious symbols that might offend the unbeliever. E aí eles começaram a tirar qualquer símbolo religioso que poderia ofender o descrente. They want to have music that the unbeliever likes. Queriam ter música que o descrente gostasse. They have these generic prayers. E tinham orações superficiais. And when the pastor comes out, he tries to look very casual. E o pastor, ao chegar, procura ter uma apresentação bem casual, assim. And instead of standing behind a pulpit, Em vez de se colocar atrás do he may púlpito, sit on a stool on the stage. talvez ele se senta num banquinho
And you know, they're having a debate right now E agora eles estão tendo uma discussão about whether or not the pastor should even carry a Bible into the auditorium. quanto a se o pastor deve ou não trazer a Bíblia para o auditório. I mean, the unbeliever might see that Bible and it's going to make him feel uncomfortable. Porque pode ser que o descrente veja essa Bíblia e se sinta desconfortável. And the message that's preached, they don't talk about sin. E a mensagem pregada não Because falam de that's pecado, porque pecado é negativo. And you're going to make people feel bad about E themselves. vocês vão fazer as pessoas se sentirem mal. So don't talk about bad things. Então não fale de coisas You ruins. talk about good things. Fale sobre coisas boas. And we want these people to come into our church and just feel at home. E nós queremos que essas pessoas entrem em nossa igreja e se sintam à We want vontade. them to think Christians are just like we are. Queremos que eles pensem, olha, os cristãos são como nós. No, we're not. Nós não somos. I don't think the unbeliever should feel comfortable. Eu não acho que o descrente deveria I se think he sentir should feel out of confortável. place if he comes to our worship. Eu acho que ele deveria se sentir deslocado ao vir na nossa adoração. I think you ought to see the people of God praising Almighty God. Eu acho que eles deveriam ver o povo de Deus louvando o Deus Altíssimo. I think they ought to see that we are different. We have a faith and we are committed to something. Eu acho que eles devem ver que nós somos diferentes, que nós temos fé. But here we've got this mustard seed and it grows and grows. Mas aqui nós temos essa semente de mostarda que cresce tanto. And churches today, they are seeking the favor of the public. E as igrejas hoje estão buscando o favor do público. They want to be attractive to the world. Elas querem se tornar atraentes ao mundo. And everything gets watered down and soon the gospel is lost. E tudo fica diluído, aguado e logo o evangelho se perde. Before long, the agents of Satan will nest in your branches. E logo os agentes de Satanás vão se alojar nesses galhos. Oh, but you'll be big. Mas o importante é ser grande, né? All right, let's go on to the parable of the leaven in Matthew 13:33. Vamos agora para a parábola do fermento em Mateus 13:33. The kingdom of heaven is like leaven, O reino dos céus é semelhante ao fermento which a woman took and hid in 3 measures of meal Que bom. until it was all leavened. que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Okay, the typical interpretation of this is that leaven is the gospel, A interpretação típica disso é que é o evangelho and you're going to inject this leaven into the world, e nós vamos injetar esse fermento and no it's going to mundo grow and grow and grow. e ele vai crescer bem muito. Well, there are some serious problems with that interpretation. Só que há um problema sério nessa interpretação. So we have leaven, E assim nós temos fermento and people say, well, that's talking about the progress of the kingdom in the e world. as pessoas estão dizendo que é o progresso do reino no mundo. John MacArthur said this. John MacArthur disse isso. The first point is that small things can have great influence. Primeira coisa é que coisas pequenas podem ter grande influência. Point 2, that influence is positive. A segunda questão é que a influência é positiva. So when the kingdom of heaven is faithfully reflected in the lives of believers, E assim, quando o reino dos céus estiver refletido fielmente na vida dos crentes, its influence is positive. a sua influência é positiva. And so he says the life of Christ within the believer is leaven. E assim ele diz que a vida de Cristo no crente é esse fermento. So that is
very common teaching today. E esse é um ensino muito comum hoje. But this interpretation I believe, is wrong. Mas essa interpretação eu acredito que está errada. So they say that the leaven is the gospel and the woman is the church. E assim eles dizem que o fermento é o evangelho e a mulher é a igreja. And they say that even though leaven everywhere else in the Bible represents something bad, here it represents something good. E aí eles dizem, apesar de que em todos os outros lugares da Bíblia o fermento significa algo mal, aqui significa algo bom. Well, there is no teaching that says that the gospel is going to permeate the entire world in the church age. Bem, não há ensino de que o evangelho venha a permear o mundo inteiro na era da igreja. Okay. Leaven is bad. O fermento é mau. Throughout Scripture, leaven is always represented as something that is evil. Por toda a Escritura, o fermento sempre representa algo mau. For example, in Exodus chapter 12, the night of the first Passover, Por exemplo, em Êxodo 12, a noite da Páscoa, the Lord commanded the Israelites to purge their houses of all leaven. Deus ordena que eles se livrem de todo o fermento. Why would you do that if leaven was good? E por que fazer isso se fermento é bom? In Exodus 34:25, Em Êxodos 24, 25, he told Israel, if you have an offering of blood, there must never be any leaven associated with it. diz que numa oferta de sangue nunca se deve associar fermento. In Leviticus 2:11, E em Levítico 2:11, leaven was excluded from every offering of the Lord made by fire. o fermento foi também excluso de toda oferta do Senhor feita no fogo. In Matthew 16:11, Em Mateus 16:11, Jesus said, beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. o Senhor Jesus manda eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e Obviously, leaven saduceus. there is evil. Então, obviamente, o fermento aí é mau. In Luke 12:1, beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Em Lucas 12:1, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Also, the Apostle Paul speaks of leaven as evil. E o apóstolo Paulo também fala do fermento como sendo algo mau. In 1 Corinthians 5, Em 1 Coríntios 5, this is where you have the case of incest or the Corinthian immorality. aqui é onde temos o caso de incesto, da imoralidade dos coríntios. Now he says, don't you know that a little leaven leavens the whole lump? E ele diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, for you are truly unleavened. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. For indeed Christ our Passover was sacrificed for us. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Remember at Passover they had to get rid of all leaven. Lembra que na Páscoa eles tinham que se livrar de todo o fermento. So let us keep the feast not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. So throughout Scripture, we have leaven used as a symbol for evil. E assim por toda a Escritura nós temos o fermento usado como um símbolo do mal. Now, how does leaven work? E como é que funciona o fermento? If you take leaven and you put it into the meal. Se você pegar fermento e colocar na refeição, Now, I don't know anything about cooking eu or não entendo, baking. eu não entendo nada de cozinhar ou de assar. But now you ladies or you men who do baking, Mas vocês, as mulheres ou homens que cozinham, you put
yeast into the meal. Vocês colocam o fermento na refeição. Now, what else do you have to do to it? E o que mais que tem que fazer? Nothing. Mais nada. Just put it in there. Só coloca lá, It'll work all by itself. ele vai fazer o trabalho sozinho. It's going to permeate the entire batch. Vai permear a massa toda. It'll leaven the whole lump. Vai fazer crescer toda aquela massa. Right? Is this right? Não é isso? Question. Pergunta: Is that the way the gospel works? é assim que o evangelho funciona? I'll tell you what, we'll just go put a little piece of gospel here. Então é o seguinte, a gente coloca um pedaço de evangelho aqui, And it's just going to convert the whole city. e ele vai converter a cidade toda. Oh, it doesn't work that way? Não é assim? Oh, we wish. Ah, quiséramos nós. Now also we have a woman here. Também temos uma mulher aqui. She places the leaven in the meal. E ela coloca o fermento na refeição. Well, who is the woman? Quem é a mulher? Is it the church? É a igreja? Evangelists? Evangelistas? Pastors? Pastores? What is the effect that leaven produces? Qual é o efeito que o fermento produz? You put it into the dough, Você coloca na massa, okay, and it just grows, it swells, it puffs things up. e ela cresce e incha. Now, is that what the gospel does when it enters the human heart? É isso que o evangelho faz quando entra no coração humano? Does it puff you up, Ele te incha, cause you to get bigger, to swell? te faz crescer e inchar? Or does the gospel humble you? Ou o evangelho te faz humilde? I think that to make leaven here a figure of the gospel and its power is clearly not the right interpretation. E eu acho que tornar aqui o fermento como uma figura do evangelho e do seu poder não é a interpretação correta. Now we have in this parable 3 measures of meal. E nós temos aqui na parábola 3 medidas. And some say, well, this is the meal is the human race among whom the gospel is working. E aí diz que o alimento é a raça humana na qual o evangelho está funcionando. If that's the case, then the meal is a figure of something that's evil. Sendo o caso, o alimento é a figura de algo mal. I mean, the human race is depraved, it's fallen, it's sinful. Porque a raça humana está depravada, decaída, corrompida. So you're going to put something good into that which is evil, and what's going to happen? E aí você vai colocar isso que é bom dentro desse algo que é mal, e o que é que vai acontecer? Well, I don't think we have here a figure of something good. E eu não acho que nós temos aqui a figura de algo bom. So what do we have? How are we going to understand this? Então o que nós temos aqui? Como nós vamos compreender isso? Oh, also the woman, what did she do with the leaven? It said she hid it. E também a mulher, o que é que diz aqui que ela fez com o fermento? Diz que ela escondeu. What kind of evangelism is that? Que tipo de evangelismo é esse? We do it in secret? A gente faz escondido? We don't act as if something's wrong and we had to hide. Nós não agimos como se houvesse algo errado e, portanto, temos que esconder. But in this parable, the woman is acting deceitfully. Mas nessa parábola, a mulher está agindo furtivamente. Now also, what does yeast add to the value of bread? E também, qual é o valor que o fermento acrescenta ao pão?
Is leavened bread better for you than unleavened bread? O pão com fermento é melhor do que o pão sem fermento para você? Te faz um bem melhor? Have you added anything good to it? Dá alguma coisa de bom ao pão? Oh, you just make it bigger. Não, só deixa ele maior. So I believe that what this is saying is there will be leaven that is introduced during the course of this age, and it's going to spread, it's going to get worse. E assim eu entendo que haverá fermento que será introduzido durante o correr dessa It will época grow and grow, things will get bigger, but they don't get any better. e vai fazer as coisas crescerem, mas elas não vão melhorar. And so rather than teaching the growth of the kingdom, E então, em vez de ensinar o crescimento do reino, actually it's teaching the progress of evil in the present age. a verdade está ensinando o progresso do mal na era presente. So in these parables, E assim, nessas parábolas, we see that in the interim period, things are going to get worse. a parábola nos apresenta que nesse período intermediário as coisas vão piorar. He's not saying that this is going to be a wonderful time, that the world's going to get better and better. Então não está dizendo que é um momento maravilhoso, que as coisas vão melhorar mais e He's mais. not saying that the church is going to have great success, Não está dizendo que a igreja terá um tremendo sucesso. but rather he says it's going to be a time of corruption. Ao contrário, está dizendo que será um tempo de corrupção. There are going to be a lot of problems, Haverá muitos problemas, a lot of opposition, muitas oposições and evil is going to increase. e o mal crescerá. And we find this also in the writings of Paul and Peter. E nós encontramos isso também nos escritos de Paulo e Pedro. Evil men will grow worse and worse. Homens maus ficarão piores cada vez mais. In the last days, perilous times will come. Nos últimos dias, tempos perigosos virão. Okay, so the kingdom was rejected and consequently postponed. Ok, então o reino foi rejeitado e consequentemente adiado. In the future, the kingdom will be offered again and it will be accepted. E no futuro o reino será oferecido de novo e será aceito. Now, between these two periods of time, God has a plan. E durante esses dois momentos no tempo, Deus tem And um we're plano. living in that E time. nós estamos vivendo esse tempo. But it's not the kingdom. Mas não é o reino. There is not the universal knowledge of the Lord. Não há o conhecimento universal do Senhor. We don't have peace and safety. Não temos paz e segurança. We don't have prosperity. Não temos prosperidade. We have something very different. Mas tem algo bem diferente. But God has a plan for us. Mas Deus tem um plano para nós. And God is going to fulfill His plan for the church. E Deus vai cumprir o seu plano para a igreja. And then He will complete His plan for Israel. E aí ele vai cumprir o seu plano para Israel. So, from here, Jesus is going to change His parables a little bit. E aí a partir de agora o Senhor Jesus vai mudar um pouco suas parábolas. But I think we can wait until the morning. Mas eu acho que dá para esperar até amanhã de manhã. You want to finish these tonight? Quer terminar isso hoje à noite? Giovanni. Or we should quit, right? It's late. Yeah, okay. I was teaching in Africa. Eu estava ensinando na África. It was way out in the bush country. Eu estava lá no meio do mato. And they didn't have comfortable benches like you have E here. eles não tinham bancos confortáveis igual vocês têm aqui. I mean, they were sitting on these logs about this big around. Eles estavam sentados em troncos dessa grossura. Had a grass roof
e tinha um telhado de palha Oh, but it was hot. e estava quente, It was more than 40 degrees. mais de 40 graus. I taught in the morning, Eu ensinei de manhã and we came back in the afternoon. e voltamos à tarde. I taught for a couple of hours. Eu ensinei durante umas I 2 was horas soaking wet. e eu estava encharcado. I was really tired. Eu estava muito cansado. And I said, I think that's enough for today. E eu disse, eu acho que para hoje está bom. There was this man, he was sitting about on the 4th log back. E tinha esse homem que estava sentado mais ou menos no 4º tronco. And he said, is that all you know? E ele disse, é só isso que você sabe? And I said, do you want more? And they Eu said disse, yes. vocês querem mais? Eles disseram, queremos. So we took a break and I drank a couple liters of water E aí a gente deu um intervalo, eu tomei alguns litros d'água and came back for 2 more hours. e voltei para mais 2 horas. But we won't do that tonight. Mas a gente não vai fazer isso hoje à So we'll noite. be here in the morning E então nós vamos estar de volta aqui and de manhã. we'll finish up Matthew 13. E nós vamos terminar Mateus 13. All right. Let's pray. Vamos orar. I thank you, Father, for this time we've had in your word tonight. Obrigado, Senhor, pelo momento que tivemos com a Tua palavra esta noite May we have ears to hear. e que tivemos ouvidos para ouvir. May we see and perceive, Ajude-nos, Senhor Deus, a ver e hear and perceber, understand. ouvir e entender. And I pray that we might grow E rogo que possamos crescer in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. and that we might be diligent to fulfill the purpose that you have for us, E que sejamos diligentes para cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. even though we live in the midst of a crooked and perverse generation. Mesmo crescendo no meio de uma geração perversa, May we shine as lights in the darkness que brilhemos como luz na escuridão and show forth the praise of the one who called us out of darkness into his marvelous light. e mostrar os louvores daquele que nos chamou da escuridão para a sua luz. May we know what is our responsibility and ever seek to fulfill that. Faça-nos saber qual a nossa responsabilidade e sempre buscar cumpri-la. I pray that you'll give a good night's sleep to each one, Peço que o Senhor dê uma boa noite de descanso a cada um. that we will be refreshed and strengthened, Nós seremos renovados e fortalecidos and we look forward to your grace and mercy tomorrow. e buscaremos a Tua graça e misericórdia amanhã. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém.